Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Focus Concurso, o melhor site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que eu já vou falar com você que vai realizar o concurso da Polícia Civil do Paraná, Banca UFPR. A galera chama de FUNPAR, mas na verdade é o UFPR. E nós hoje vamos, com imenso prazer, falar sobre os recursos de coesão textual, que lá no edital aparece com um nomezinho muito pomposo, muito bonitinho, mas na verdade o camarada está falando de coesão textual. E ao falar de coesão textual, a gente pensa na coesão referencial e na coesão sequencial. O que é coesão referencial? É quando um elemento faz referência a outro no intuito de evitar repetição. Na fala eu posso várias vezes repetir o mesmo termo. Na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. Agora, tem também a coesão sequencial, que são as sequências das ideias empregadas dentro do texto. Se tem causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. Pois bem, vamos aqui falar então da coesão textual e entender aos pouquinhos, com calma, tá? Nós temos a coesão referencial e a sequencial. Quando a gente fala de coesão referencial, como eu bem disse, é um elemento fazendo referência a outro no intuito de evitar repetição. Nós temos sinônimos para evitar repetição, elipses para evitar repetição, nós temos pronomes para evitar repetição. O principal elemento é o pronome. E aí, quais são os principais pronomes? Pronome relativo, que são os relatores, são pronomes que obrigatoriamente fazem referência a termos anteriores. Nós temos os demonstrativos, e nós temos também o pronome pessoal, principalmente o pessoal oblíquo átono. E quando a gente pensa na coesão sequencial, que é a sequência das ideias empregadas dentro de um texto, a gente tem ali a preposição e a conjunção trabalhando muito assim. Mas o principal elemento, de fato, é a conjunção. Isso significa que você tem que dominar a conjunção, assim como tem que dominar pelo menos estes pronomes. Vamos primeiro fazer aqui o estudo rápido do que seria a coesão referencial com essas estruturas. Vamos lá, ó. Quando a gente fala da coesão referencial, a gente tem que entender que dentro do texto há diversos elementos se relacionando. Ora, um elemento vai apontar para frente no texto, ora para trás e às vezes até para fora do texto. A isso nós damos o nome de elementos endofóricos, quando a referência é dentro do texto, e esofóricos, quando a referência é fora do texto. Então vamos lá. Quando a gente pega os elementos endofóricos, vou até buscar a aulinha de biologia com vocês. Lembra que na escola, mais precisamente lá no ensino fundamental, na 8ª série, na minha época, hoje para a galera mais jovem, 9º ano, a professora de ciências falava sobre o esqueleto, e aí tinha um esqueleto dentro do corpo, um esqueleto fora do corpo. Na etimologia ela dizia endoesqueleto, esqueleto dentro do corpo, e exoesqueleto, esqueleto fora do corpo. Aqui, fóricos significa apontar, apontamento. Então o elemento endofórico é aquele que aponta para dentro do texto. E aí pensa comigo, se eu vou fazer uma referência para um outro elemento dentro do texto, eu não tenho como apontar para mim mesmo. Eu só tenho duas possibilidades. Ou eu vou fazer referência a alguém que já apareceu ou a alguém que ainda vai aparecer. É por isso que eu divido os elementos endofóricos em elementos anafóricos e elementos catafóricos. Isso é o termo técnico. O elemento anafórico é o que aponta para um termo anterior. E o elemento catafórico é o que aponta para um termo posterior. Vamos ver como é que isso funciona na
prática. Eu coloco assim, ó. João era namorado de Maria. Ontem ele a pediu em noivado e o casamento será depois da pandemia. Eu tenho aqui dois personagens principais, o João e a Maria. Existe algum elemento do texto que faça uma referência direta a João, que foi o primeiro elemento? Tem, o ele. Repare que o ele aponta para João, que está dentro do texto, por isso é um elemento endofórico, e que apareceu anteriormente, por isso uma referência anafórica. É uma referência endofórica anafórica. Nossa banca pode trabalhar isso de duas formas. Ou simplesmente não vai trabalhar a nomenclatura ou pode trabalhar a nomenclatura. Se não trabalhar a nomenclatura, facilita a vida de todo mundo. É só destacar o elemento e perguntar qual é o referente. Aqui, ó, qual seria o referente do A? Ora, Maria, que é o nosso segundo personagem principal aqui. E isso é fácil? Nossa, isso é muito fácil. Ele pode tentar dificultar distanciando os referentes, colocando um termo na linha 3, outro termo na linha 10, ou fazendo aquelas questões exaustivas, colocando assim, ó, dentre as opções, diga qual é aquela que encontra ou não encontra referente do termo destacado entre parênteses. E aí ele faz você voltar 5 vezes ao texto. E aí é exaustivo, mas é fácil. Agora, ele pode priorizar você que estuda para concurso público, que pode trabalhar a nomenclatura. Ele pode destacar esse A aqui, ó, e perguntar que tipo de coesão este A está realizando. Se é uma coesão anafórica, se é uma coesão catafórica, se é uma coesão sequencial, se é uma coesão deítica e por aí vai. E aí? Você sabe que está fazendo referência a um termo anterior, portanto, uma coesão anafórica. Aí aqui, ó, o ele foi um pronome pessoal do caso reto e aqui o a, um pronome pessoal oblíquo átono. Já trabalhei pelo menos os pronomes oblíquos. Agora, vamos entender como é que a gente faz uma referência catafórica. Eu coloco assim, ó. O Flamengo só pensa nisto. Títulos. Veja que o termo nisto está apontando para quê? Para títulos, que apareceu depois. Então isso é uma referência catafórica. Sejamos sinceros, isso é fácil ou é difícil? Isso é muito fácil. Apontou para trás, referência anafórica. Apontou para frente, referência catafórica. Existe a possibilidade de o avaliador tentar te derrubar? Claro, e é com os pronomes demonstrativos. Se liga aqui no exemplo que eu vou dar, ó. Pedro e João são policiais. Este é de Cascavel e aquele é de Toledo. Exemplo bobo, simples aqui, galera, ó. Nós temos os demonstrativos este e aquele. Que detalhe, servem como aposto distributivo. Aqui a intenção é distribuir, é diferenciar. Esse conceito aqui não serve só para a prova de língua portuguesa, serve para as outras disciplinas também. Você resolve facilmente uma questão de direito constitucional, de direito administrativo, de direito penal, de informática,
com esse conhecimento aqui, pois de vez em quando estas matérias, os avaliadores destas matérias, querem diferenciar um elemento de outro. Então pega o direito administrativo, o camarada vai falar, sei lá, de atos, ele quer distribuir os atos. Ele vai falar de poderes, quer distribuir. Ele vai falar de princípios, quer distribuir. E aí, caramba, como é que você vai acertar se você não sabe como é que funciona essa distribuição dos pronomes demonstrativos? Então, veja bem, quando eu vou fazer referência a termos anteriores utilizando os pronomes demonstrativos, eu só posso fazer referência a 2 termos anteriores. Isso é um fato culto da língua. Isso significa que eu não posso fazer referência a 3 termos anteriores. Então, o elemento intermediário some. O esse some. E aí eu só vou fazer referência a 2 termos. Aí o este vai fazer referência ao mais próximo e o aquele vai fazer referência ao mais distante. Como assim, Sidney? Vamos lá. Não são pronomes? Não trabalham pronomes, que são os substantivos? Então eu vou ter ali 2 substantivos e estes 2 pronomes. O primeiro substantivo que aparece no texto, ele é o mais distante dos pronomes. Então eu vou usar o aquele. O segundo substantivo, ele é o mais próximo. Então eu vou usar o este. Então aqui, ó, quem foi o primeiro elemento que apareceu? O Pedro. Então, para falar do Pedro, eu tenho que usar o aquele. Quem foi o segundo? O João. Para falar do João, eu tenho que usar o este. Então, quando eu coloco este é de Cascavel, quem é de Cascavel? O João, que é o elemento mais próximo. Aquele é de Toledo. Quem é de Toledo? O Pedro, que é o elemento mais distante. Só de saber isso, você já está anos-luz na frente de muito candidato. Pois muito candidato sai da escola achando que o este é primeiro e aquele é segundo, e não é verdade. Mas, Sidney, peraí. Aí tem 2 policiais. E se fossem 3 policiais? Eu não ia colocar este, esse, aquele? Não, não ia. Se fossem 3 policiais, você iria utilizar numerais. Com 3 ou mais elementos, a gente usa o numeral ordinal, que é para dar ordem ali no texto. Então, eu ia dizer que o primeiro é de Toledo, que o segundo é de Cascavel, e aí se eu colocasse um terceiro, que o terceiro é de Curitiba, por exemplo. Então, seria essa a pegada, utilizando os pronomes demonstrativos para fazer referência a termos anteriores, somente 2, o este para o mais próximo e o aquele para o mais distante. Mas, Sidney, eu nunca vou usar, então, o esse? Vai, quando não existir a intenção de distribuir, de diferenciar 2 estruturas, quando for só um apontamento simples. E não necessariamente é para uma palavra, pode ser para uma palavra, pode ser para um período, pode ser até para um parágrafo inteiro. Não importa, é só um apontamento. E ainda existe a distinção entre o esse e o este, pois o esse aponta para trás e o este aponta para frente. Quer ver? Quando eu coloco o esse e o este para conflitar, a gente percebe que para a gramática tradicional, o esse tem uma tendência anafórica. Isso significa que ele faz referência a um termo anterior. E que o este tem uma tendência catafórica. Isso significa que ele faz referência a um termo posterior. Então, se eu colocar assim, ó, uma arma nova, quero isso de presente. Ou então, ó, quero isto de presente. Uma arma nova. Nas 2 frases, vamos lá. Na primeira, o que eu quero? Isso. Mas isso o quê? Uma arma nova. Na segunda frase, o que eu quero? Isto. Mas isto o quê? Uma arma nova. Então, reparem que os referentes foram os mesmos, mas a posição foi diferenciada, pois o isso aponta para trás e o isto aponta para frente. Então, o isso, referência anafórica, e o isto, referência catafórica. Sejamos sinceros, isso é fácil ou é difícil? Isso é muito fácil. Agora, existe a possibilidade de nós utilizarmos os elementos esofóricos. E aí, o apontamento é para fora do texto. Vamos lá, ó. Elementos esofóricos. Qual é a sacanagem que pode surgir daqui já de cara?
o cara pode chamar de elementos deíticos e elemento deixe, o que é a mesma coisa, basicamente, em concurso. É aquele elemento que aponta para fora do texto. Então, se eu colocasse assim, ó, eu te amo. Vamos imaginar a seguinte situação. Você entrou numa turma presencial de aula. Só que você foi a primeira pessoa a entrar. Não tinha aluno, não tinha professor, não tinha funcionário, não tinha ninguém. Sentou na tua cadeirinha bonitinho. Olhou para o quadro, só a frase eu te amo. Você sabe quem escreveu? Você sabe para quem foi escrito? Não. Então, você não tem contexto. Pois o elemento esofórico, ele precisa de contexto para definir o referente. Eu sei aqui, aliás, eu não sei quem ama nem quem é a pessoa amada. Então são dois elementos esofóricos que apontam para fora do texto, que eu só vou descobrir se eu tiver um contexto. Então se agora eu olhasse no fundo dos teus olhos e dissesse, eu te amo. E aí, neste momento, quem seria o eu? O Sidney. E quem seria o T? Você. E eu só descobri pelo contexto. Vamos mudar o panorama. Você está dentro da sala, mas agora a sala está lotada. Aula comendo, não sei o que, professor dando exemplo, papapá, não sei o que lá. E aí, de repente, te deu vontade de ir lá fora, sei lá, comprar um doce, uma água. Você foi e quando voltou, tinha um bilhete na sua mesa escrito eu te amo. Eu continuo tendo elemento esofórico? Eu continuo. Dois, tá? Não é um só não. O eu notoriamente é esofórico porque você não sabe quem colocou o bilhete. Mas o T também é esofórico. Ah, mas não é para mim, Sidney? É, mas você só sabe pelo contexto, porque está na sua mesa. A sala não está lotada? Se estivesse na mesa de outra pessoa, seria para outra pessoa. Se tivesse largado no chão, seria para quem? E não tem teu nome aqui. Então os dois elementos são esofóricos. E você só descobriu que era para você porque estava na sua mesa. Porque se estivesse na mesa do amiguinho, seria para o amiguinho. Se estivesse na mesa da amiguinha, seria para a amiguinha. Agora vamos continuar aqui ainda nesse contexto. Você foi lá fora comprar um doce, beber uma água, sei lá o que você foi fazer. E quando você voltou, o bilhete estava assinado. Eu te amo, assinado Sidney Martins. E aí? Você continua tendo elemento esofórico? Você continua. Um ou dois? Agora um. E quem vai ser o esofórico? O T. O eu deixa de ser esofórico porque agora tem um elemento aqui, ó, que é o Sidney. E o eu aponta para um termo que aparece depois, portanto a referência é catafórica. Mas o T, ele é esofórico porque você só descobre pelo contexto. É para você o bilhete porque está na tua mesa. Porque se estivesse na mesa de outra pessoa, seria para outra pessoa. Então é isso que a gente fala de contexto. Se não tem ali o contexto para dizer quem é o referente, eu não tenho como dizer quem é o referente. Se esse bilhete tivesse largado, por exemplo, no chão da sala, você passou e olhou, você ia saber quem escreveu, Sidney. Mas você saberia para quem o bilhete foi escrito? Não. Então eu só descubro o referente do elemento esofórico diante de um contexto. Agora, existe pegadinha para fazer aqui dentro dessa estrutura? Existe, e a nossa banca pode cobrar. Porque é algo que bancas como a nossa curtem muito, que é a evolução da linguagem. Você já percebe aí no próprio edital como os termos linguísticos são colocados com pompa, com floreio, como se fosse uma aula para pessoas que dominam a linguística. E é nesse momento ele brinca com linguagem verbal e linguagem não verbal, com as charges, com as tirinhas. Então vamos entender isso aqui agora de forma bem rápida. O que é uma linguagem verbal? É aquela que utiliza a palavra, seja ela falada ou escrita. O que é a linguagem não verbal? Ora, é aquela que não utiliza a palavra. E aí vai ter o que então? Um gesto, uma imagem, uma expressão. Se eu misturar as duas, eu tenho um exemplo de linguagem mista. A videoaula é um exemplo clássico de linguagem mista. E na linguagem mista não importa quem aparece mais, não importa
qual tem a maior incidência. Ambas vão ter a mesma importância para a interpretação do texto como um todo. Então eu posso ter 99 palavras e uma única imagem. Essa única imagem tem a mesma relevância que 99 palavras. Eu posso ter uma palavra e 99 imagens. Essa única palavra tem a mesma relevância que 99 imagens. Então vão contribuir. Aí uma vez um camarada muito esperto criou uma questãozinha mais ou menos assim, ó. Ela colocou um cara bem fraquinho e um cara mega forte. Isso é o braço forte, tá? Que aplica aquela bomba aqui no bíceps aqui, que fica aquele bíceps desse tamanho, o antebraço fino e o bíceps desse tamanho. Aí o cara fortão deu um soco no cara fraquinho. E o cara fraquinho disse assim, ó, isto não vai ficar assim. O avaliador foi muito esperto, porque ele destacou isto, ele afirmou para o candidato que era um pronome demonstrativo e ele perguntou que tipo de coesão esse pronome demonstrativo estava realizando. Aí ele colocou lá, coesão catafórica, coesão anafórica, coesão deítica, coesão sequencial, coesão recorrencial. Foi assim. E aí muito candidato fez o quê? Marcou catafórica, pois aprendeu em algum momento que o isso aponta para trás e que o isto aponta para frente. Mas e aí, galera? Naquele exemplo da arma, eu quero isto de você uma arma aparecia dentro do texto de fato depois. Aqui, ó, o que é o isto? É o soco. Se eu apagar o desenho, eu vou saber o que é o isto? Não. Então preste atenção para nunca mais dar mole. Referência anafórica e catafórica em textos com imagem só podem ser de fato no texto escrito, na linguagem verbal. Então, para ser uma referência anafórica ou catafórica, é com linguagem verbal. Se de alguma forma foi o desenho que te mostrou, você aprendeu pelo contexto, o que é uma coesão esofórica. E aqui no caso, o gabarito seria letra C, coesão deítica, pois você descobriu pelo desenho, pelo contexto. Você precisou apontar. Até aí, tudo bem? Então, show. Agora, turma, no teu edital tem os relatores, que são, na verdade, o quê? Os pronomes relativos. E esses vão sempre fazer referência a termos anteriores. Então, eu coloco assim, ó. Os policiais que são honestos são o orgulho da sociedade. E aí entenda que essa estrutura aqui, ó, não tem vírgulas. Nós estamos limitando, restringindo. Então tem, obviamente, pelo contexto, os que são honestos e aqueles que não são honestos. Os que são honestos apenas são o orgulho da sociedade. Logo, os que não são honestos não são orgulho de nada. E aí perceba que este que é um pronome relativo que faz referência à expressão anterior aos policiais. Logo, quando tem um pronome relativo, encabeça uma oração subordinada adjetiva. Como não tem vírgulas, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque está limitando, restringindo. Dentro deste momento, o que o avaliador pode fazer? Ele pode simplesmente perguntar quem é o referente do quê? Ora, o referente de um pronome relativo obrigatoriamente vai ser um elemento anterior. E isso é muito fácil. E ele sempre, o pronome relativo, vai encabeçar uma oração subordinada adjetiva, que pode ser restritiva
quando não existir vírgula, e aí nesse momento está limitando, restringindo, ou pode ser explicativa quando estiver entre vírgulas e aí de fato está apenas explicando. Dentro dessa pegada dos relatores, como é que o cara pode te enrolar na questão da referência? Já que a gente aprendeu que o pronome relativo sempre faz referência a termo anterior, ele usa o pronome relativo cujo, que indica posse. Aí ele coloca assim, ó, esta é a árvore cujos frutos comi. Aí ele destaca o pronome relativo cujos e pergunta qual é o referente. O candidato desatento vai dizer que é frutos, porque vai ver aqui frutos no masculino plural, vai ver cujos no masculino plural, vai pensar, opa, é o referente de cujos. Só que é o seguinte, o pronome relativo cujo, ele indica posse. E para ter posse, tem que ter duas coisas. Tem que ter o possuidor e a coisa possuída. Aí o pronome relativo cujo, ele vai fazer referência ao possuidor e concordar com a coisa possuída. Mas para não parecer o filme da Annabelle, a gente vai de forma bem simples dizer que ele faz referência ao termo anterior, porque obviamente é isso que acontece, já que ele é um pronome relativo. Então aqui ele está fazendo referência a quem? A árvore. Só que ele concorda com o termo posterior. Então, para utilizar o cujo de forma correta, é necessário que ele esteja entre dois substantivos. Entre esses dois substantivos, haja uma relação de posse, e é fácil perceber, dá ou não dá para dizer que são os frutos da árvore, dá? Então olha a essência de posse. Ele vai fazer referência ao termo anterior e concordar com o posterior. E aí nesse momento, se este pronome já concorda com o substantivo posterior, não tem por que ter mais alguém aqui no meio dele. E às vezes as bancas fazem isso, colocam cujo ou, cuja a, cujos os, cujas as. E não pode. Não pode ter aqui um artigo depois do pronome relativo cujo, porque ele já está efetuando a concordância nominal com o substantivo. Então, se aqui fosse fruta, aqui seria cuja. Se aqui fosse frutais, aqui seria cujas. Se aqui fosse fruto, aqui seria cujo. Como é frutos, aqui foi cujos. Então, é assim que funciona e é assim que ele pode derrubar. Agora, a questão, aliás, o edital, fala também de expressões, de evitar a repetição, de fazer a coesão através de expressões de palavras. Mas o que seria isso então? Como eles fariam isso? Através dos hiperônimos e do hipônimo. Nomes horrorosos, mas mega tranquilos. O que é um hiperônimo? É hiper, coisa grande. Hipermercado é um mercado grandão? Então é aquilo que expressa o sentido geral. Agora, hipônimo é coisa pequena, ó, hipotermia, quando diminui a temperatura. Então expressa o sentido específico. E não necessariamente estamos falando de sinônimos perfeitos. Até porque na língua portuguesa, de fato, não existe um sinônimo perfeito. O que existe é palavra aproximada semanticamente dentro daquele mesmo campo semântico. Então eu coloco assim, ó. O governo, né? O governo comprou carros, barcos e trens para melhorar a locomoção da população. Claro que são veículos de segunda mão. Opa! Carros,
barcos e trens são ou não são veículos? São. Agora, veículo não é uma ideia maior? Barcos, carros e trens não são tipos de veículos? Então a ideia é menor. Então aqui, barcos, carros e trens são os hipônimos do hiperônimo veículos. E isso a nossa banca pode cobrar abertamente. Então, neste momento, a gente percebe que não existe geral sozinho e não existe específico sozinho. Para ter um hiperônimo e para ter um hipônimo, eu tenho que ter o elemento de comparação. Eu só consigo dizer que carro aqui é um hipônimo, é um termo específico, porque eu tenho um veículo para comparar a ele e dizer que veículo é geral. Agora, esse carro aqui, ele poderia ser o geral. Se eu estivesse falando de carros e na sequência eu falasse de Corsa, Gol, Fusca, e aí? Aí, Corsa, Gol, Fusca seriam os específicos e carros seria o termo geral, porque Corsa é um tipo de carro. Isso é o que a gente chama de hiperônimo e hipônimo. E o avaliador esperto pode utilizar essa nomenclatura para te arregaçar na prova, mas você já sabe o que é. Hiperônimo é o que expressa o sentido geral, hipônimo é o que expressa o sentido específico. E agora vamos pular lá para a coesão sequencial, galera. Como eu disse a vocês, é preciso dominar a conjunção. E como é que você domina a conjunção? Pegando uma folhinha e colocando as 5 coordenativas, pegando outra folhinha e colocando as 9 subordinativas adverbiais. Muitos candidatos não sabem nem o nome das conjunções. Não é que eles não sabem quais são as conjunções, eles não sabem nem os valores semânticos, o que é mega importante. Pelo menos eu tenho que saber que aqui nas coordenativas eu tenho as aditivas, que são aquelas que indicam soma, acréscimo, adição. Eu tenho as adversativas, que são aquelas que indicam contraste, adversidade, oposição. Eu tenho as alternativas, que são aquelas que indicam alternância. Eu tenho as explicativas, que obviamente são aquelas que indicam explicação. Eu tenho as conclusivas, que são aquelas que indicam conclusão. E aqui o bicho pega. Parece que o cara não sabe o nome de jeito nenhum. E aí a gente vai buscar na memória o macetinho que a nossa professora fazia na época da escola, lá no ensino fundamental. Ela colocava assim, ó, C6FTP. Por que diabo a nossa professora fazia isso? Para mostrar que eram 6 conjunções subordinativas adverbiais iniciadas pela letra C. Uma pela letra F, uma pela letra T e outra pela letra P. E aí ficava fácil, ó. Causais, aquelas que indicam causa. Comparativas, aquelas que indicam comparação. Conformativas, aquelas que indicam conformidade. Condicionais, aquelas que indicam condição. Concessivas, aquelas que indicam uma concessão. Consecutivas, aquelas que indicam uma consequência. Aí agora eu finalizei 6. Venha com F, que são as finais, que são aquelas que indicam finalidade. Com T, as temporais, que são aquelas que indicam tempo. Com P, as proporcionais, que são aquelas que indicam proporcionalidade. Se fosse um aulão de véspera, por exemplo, aula sábado, prova no domingo. Eu não pediria para você decorar todas estas, mas eu pediria para você, antes de dormir, decorar as adversativas e as concessivas, pois são as que mais caem nas provas, pelo valor comum que elas possuem, que é o valor da oposição, que é a base da argumentação. A diferença é que a adversativa mostra um argumento forte e a concessiva mostra um argumento fraco. Como assim, Sidney? Vou mostrar para vocês. Se eu colocar assim, ó, choveu, mas fui à praia, o
que tipo de conjunção eu utilizei aqui? A conjunção mais, que é uma conjunção adversativa, que deixa o argumento o quê? Forte. E se eu deixo um lado forte, o que eu faço com o outro? Eu deixo fraco. Então aqui no final das contas, não importa que choveu, importa que eu fui à praia. Eu estou diante de uma pessoa feliz. Aí como é que a banca pode trabalhar isso? Ela pode pedir para você retirar a conjunção destacada e substituir por uma outra conjunção mantendo o mesmo valor semântico sem que qualquer outra alteração seja feita. E aí neste momento é impossível trocar uma adversativa por uma concessiva, se eu só vou trocar a conjunção. Se eu só vou trocar a conjunção adversativa, eu tenho que trocar por outra adversativa. Então eu posso aqui colocar um porém, um contudo, um todavia e por aí vai. Agora, é possível trocar uma adversativa por uma concessiva e manter o mesmo sentido? É. Só que agora eu tenho que fazer outras alterações. Então eu tenho que observar que a concessiva deixa o argumento fraco. Quem é o elemento fraco aqui? É a chuva. Então eu tenho que colocar a concessiva do lado da chuva. E aí, consequentemente, eu vou minimizar a chuva e vou deixar o outro lado, que é aí da praia, enfatizado. E aí eu tenho que colocar assim, ó. Embora tenha chovido, fui à praia. Então, neste momento, eu coloquei o que aqui? O embora. O que o embora faz? Ele minimiza um lado. Consequentemente, o que acontece com o outro? Ele fica enfatizado. Então, estas duas frases, elas são idênticas semanticamente? São. Claro que a classificação é diferente. Na primeira eu tenho estruturas coordenadas. Na segunda eu tenho uma oração subordinada, adverbial concessiva e a outra é a oração principal. Mas as duas estão certas de acordo com o padrão culto da língua e as duas significam a mesma coisa. Não importa que choveu, importa que eu fui à praia e eu estou feliz. Isso mostra claramente como os avaliadores fazem questões de reescritura de frases. E a conjunção é muito importante para isso. Agora, como um avaliador tenta derrubar um candidato iniciante? De forma muito simples. Ele poderia fazer assim, ó. Ó, o assaltante fugiu da cadeia. Ponto. No entanto, não teve tempo de roubar. O cara foi preso logo em seguida, tá? Mas aí se liga aqui, ó. Tá vendo esse no entanto? O camarada poderia colocar um exemplo bobo como esse, destacar um no entanto e pedir para você substituir por outro que mantivesse o mesmo valor semântico. Então ele colocaria assim, ó, na letra A, portanto. Na letra B, porquanto. Na letra C, conquanto. Na letra D, todavia. Não vou nem colocar a letra E, não. Vou parar por aqui, ó. Por que o camarada poderia fazer assim? Porque muito candidato que ainda não decorou as conjunções, ele fica tentando fazer por modo de substituição. Aí ele vai ver que tem um no entanto, anto. Aí ele vai olhar para cá, ó. Portanto, porquanto, conquanto, todavia. Irmão, o cara que não domina as conjunções, a primeira observação que ele vai fazer é esta aqui. Ó, eu posso não saber a resposta, mas eu sei qual não é. E não é todavia. Porra, tem 3 parecidas. É uma das 3. Acabou, já errou. Agora, você que domina, você sabe que aqui é uma conjunção adversativa. Logo, se eu só vou substituir a conjunção adversativa por outra e o objetivo é a manutenção do sentido, eu tenho que trocar por outra adversativa. Por que não pode ser o portanto? Porque o portanto é conclusiva. Por que não pode ser o porquanto? Porque o porquanto é explicativa.
Por que não pode ser o conquanto? Porque o conquanto é concessiva. Então aqui a única que é adversativa de fato é o todavia. Então, galera, a gente precisa dominar esses processos de coesão textual, tanto a coesão referencial quanto a coesão sequencial, para dois momentos da nossa prova. Primeiro, para a prova objetiva em si, para conseguir identificar os referentes dos termos, para conseguir identificar as ideias do texto, mas eu preciso disso para a produção textual. Como é que você vai fazer um texto coeso e coerente sem o pleno domínio desses processos de coesão referencial e de coesão sequencial? Então você já sabe o que deve estudar, decore as conjunções, dê atenção àqueles pronomes especificamente que a gente trabalhou aqui, ó, no quadro, e com certeza você vai arrebentar na prova. Este é o meu sonho, que você passe detonando, arrebentando, tá? Então espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Beijo!